O sol da tarde, suspenso como uma sentinela eterna no firmamento, parecia recusar-se a descer. Eram aproximadamente 16 horas no relógio terrestre, e a luz, densa e dourada, banhava a paisagem com uma insistência quase mística. Naquele momento, em uma região árida e de vegetação resiliente, o tempo parecia ter dobrado sobre si mesmo, fundindo o presente com memórias que a humanidade, em sua pressa cotidiana, escolhera esquecer. O calor não era apenas físico, era uma vibração que emanava da própria terra, como se as pedras e a poeira estivessem prestes a revelar segredos guardados por milênios. A atmosfera estava carregada de uma expectativa silenciosa, uma quietude que precede os grandes eventos da alma. Havia um observador, ou melhor, uma consciência coletiva que sentia o peso de cada raio solar como um testemunho da glória e da tragédia da criação. O astro-rei, em sua majestade indiferente aos dramas humanos, desenhava sombras longas que pareciam apontar para um ponto invisível no horizonte da história. A luz refletia não apenas a beleza do mundo físico, mas uma verdade oculta que pulsava sob a superfície da realidade aparente. Naquele cenário de quietude absoluta, a sensação era de que o véu entre o que se vê e o que se sente estava mais fino do que nunca. Era como se a natureza inteira tivesse prendido a respiração, aguardando o momento em que o passado e o futuro se encontrariam em um único ponto de luz. A luz solar, teimosa e brilhante, agia como um elo entre diferentes eras, sugerindo que nada do que ocorreu sob sua vigília foi realmente perdido. As cores vibrantes do entardecer começavam a pintar o céu com matizes de fogo e sangue, evocando imagens que residiam nas camadas mais profundas da psique humana. Era um convite para olhar além do visível, para escutar o que o silêncio tinha a dizer sobre a jornada de uma comunidade planetária que, por tanto tempo, acreditou estar sozinha na imensidão do cosmos. O brilho persistente do Sol era um lembrete de que a história não é apenas uma sequência de datas, mas um fluxo contínuo de experiências espirituais. Naquela tarde específica, o ar parecia saturado de uma eletricidade espiritual, como se um grande encontro estivesse prestes a ser reencenado, despertando ecos de um creme antigo e de uma promessa que ainda aguardava seu pleno cumprimento. A história da humanidade é frequentemente vista como um livro aberto, mas, na realidade, o que se conhece dela é apenas a pontinha visível de um imenso iceberg. O que não foi registrado pelos métodos tradicionais da ciência moderna muitas vezes é descartado como lenda ou mito, pois o pensamento contemporâneo tende a validar apenas aquilo que se encaixa em seus padrões limitados de percepção. No entanto, existe uma narrativa muito mais vasta, uma saga sideral que se desenrola na noite dos milênios, longe da visão míope daqueles que procuram no passado apenas o que é inferior ao presente. Imagine-se um mundo onde os paradigmas atuais são incapazes de captar a complexidade de eras remotas, onde civilizações atingiram níveis de compreensão existencial que superam as conquistas tecnológicas de hoje. Este mundo, este planeta azul situado na borda de uma galáxia espiral, teve uma destinação cósmica profunda: servir de palco para a confraternização de diversas raças planetárias. Mas essa história gloriosa foi obscurecida por eventos que transformaram a Terra em uma espécie de exílio, uma ilha cósmica isolada por forças que a ciência ainda não compreende plenamente. O passado terrestre, marcado por mudanças geológicas profundas e cataclismos espirituais, guarda registros que somente serão aceitos quando a tecnologia humana atingir níveis de pesquisa ainda mais sofisticados. Por enquanto, restam apenas as notícias místicas, sussurros de uma verdade que a espiritualidade maior tenta transmitir para preparar os habitantes deste orbe para grandes revelações. A ideia de que o passado é apenas o que imaginamos é uma armadilha do ego moderno.
A realidade é que ele existiu em níveis de complexidade que desafiam a lógica atual. Estamos vivendo em um tempo de transição, onde o passado perdido começa a se potencializar diante dos olhos do presente, forçando a humanidade a reconhecer sua própria ignorância. A trajetória das civilizações na Terra não é um caminho linear de progresso, mas sim o resultado de uma queda existencial, de um estacionamento evolutivo que congregou aqui individualidades problemáticas de diversos cantos do universo. O isolamento planetário, a chamada quarentena cósmica, foi uma medida de proteção para o restante do universo, uma forma de conter os eflúvios nocivos de espíritos que se perderam no orgulho e na intolerância. Mas esse isolamento não foi planejado para ser eterno. Ele era uma fase necessária de aprendizado e expiação, uma preparação para uma futura reintegração que agora se aproxima a passos largos, trazendo consigo a necessidade de uma nova psicologia humana, capaz de abraçar a imensidão do convívio cósmico. Há 2000 anos, sob um sol que atingia seu zênite com uma intensidade abrasadora, o cenário era de uma desolação espiritual profunda. No coração das terras da Palestina, um evento de proporções cósmicas estava sendo registrado como o mais pobre e ignorante dos crimes humanos. Entre os personagens dessa tragédia, encontrava-se um homem, um soldado do Império Romano, cuja vida fora forjada no aço das batalhas e na disciplina rigorosa das legiões. Ele era um representante da força bruta de Roma, um executor da ordem estabelecida por César, acostumado a ver a morte como um subproduto inevitável da governança. Naquela hora mais desagradável do dia, sob um calor sufocante que parecia extrair a própria alma dos poros, ele e seus companheiros aguardavam impacientemente o desfecho da execução de 3 homens. 2 deles eram revolucionários, cujos gritos e contorções refletiam a agonia física e a revolta de seus espíritos. O terceiro, porém, ocupava o centro da cena com um silêncio que perturbava a ordem natural das coisas. O legionário romano, endurecido por anos de serviço em diversas partes do mundo conhecido, sentia uma inquietação crescente que não conseguia explicar. Ele olhava para o sol, reclamando de sua descida lenta, desejando apenas retornar aos seus aposentos e descansar para a folga que viria com a festa pascal. Ao redor da elevação de terra conhecida como Gólgota, pequenos grupos de mulheres choravam e homens taciturnos mantinham-se à distância, suas vestes escuras refletindo o luto silencioso que guardavam. Outros passavam e gritavam frases jocosas, demonstrando a miséria do espírito humano que encontra prazer na dor alheia. No entanto, o homem no madeiro central permanecia imóvel em sua dignidade, uma figura que parecia pertencer a outro mundo, mesmo estando pregada à realidade mais cruel da terra. O soldado, que já vira tantos condenados passarem por aquele suplício, começou a perceber que algo ali era fundamentalmente diferente. O conflito não era apenas entre um prisioneiro e o Estado, mas entre uma velha ordem de violência e uma nova força de paz que ele não conseguia compreender. O legionário, que acreditava estar ali por uma simples má sorte de escala, começou a sentir as primeiras rachaduras em sua armadura interna. A presença daquele homem, entregue aos seus cuidados desde a manhã após os primeiros flagelos, exercia um poder silencioso que começava a perturbar as profundezas de sua alma romana, levantando questões que ele nunca ousara formular sobre a justiça de César e a natureza da verdadeira autoridade. A tensão no Gólgota aumentava à medida que os momentos se arrastavam sob o olhar impiedoso do sol. O legionário romano, sentindo o peso de sua armadura e a aspereza do terreno, tentava manter sua postura de indiferença profissional, mas o ambiente estava carregado de uma energia que desafiava sua lógica. Ele observava os grupos ao redor,
Os familiares e amigos dos crucificados, unidos por um desespero que era quase palpável, e as figuras que passavam, destilando veneno em forma de palavras jocosas. No centro de tudo, o homem silencioso parecia o eixo em torno do qual o mundo girava. O contraste era gritante entre a agitação externa e a paz incompreensível que emanava do crucificado central. O soldado recordava-se de quando a mãe daquele homem e um jovem rapaz se aproximaram, autorizados por ele a trocar algumas palavras finais. Ele vira o olhar daquela senhora aflita, um olhar que carregava toda a dor do mundo, mas também uma fé que ele não conseguia processar. Ao entrar no ambiente onde o prisioneiro estivera antes da crucificação, o legionário sentira-se observado por olhos que, apesar do sofrimento, expressavam uma brandura e um amor que o desarmavam. Agora, ali no topo da colina, a pressão aumentava. Não era apenas o calor físico que incomodava, era a sensação de que algo monumental estava ocorrendo, algo que transcendia as brigas e desentendimentos entre judeus e romanos. Ele se perguntava o que tinha a ver com tudo aquilo, ele que servira com eficiência em tantos lugares que refletiam o poder de Roma. Porque naquele fim de mundo, sua vontade começava a fraquejar diante de mais um condenado. A autoridade de Roma, que ele sempre vira como absoluta, parecia subitamente pequena e insignificante diante daquela presença. As apostas emocionais subiam a cada minuto. O silêncio do homem no meio começava a ecoar mais alto do que os gritos dos outros dois revolucionários. Era um silêncio que exigia uma resposta, que questionava a moralidade de cada pessoa presente naquela cena. O legionário sentia-se preso em uma teia de eventos que não compreendia, uma engrenagem cósmica que o colocara ali como testemunha e participante de um erro profundo. A impaciência dos outros soldados, os murmúrios da multidão e o sol que teimava em não descer criavam uma atmosfera de suspense insuportável. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e a percepção de que a justiça de César poderia estar redondamente enganada começava a se infiltrar como um veneno em sua mente disciplinada, preparando o terreno para uma revelação que mudaria sua existência para sempre. De repente, um silêncio absoluto e antinatural caiu sobre o local, como se toda a natureza tivesse decidido calar suas vozes para ouvir a de um único homem. O legionário, que estava de costas para o crucificado central, procurando no ambiente algum sinal do motivo daquele silêncio súbito, foi atingido por palavras que vibraram não apenas em seus ouvidos, mas em cada fibra de seu ser. O homem estranho pedia a um pai, que parecia ser seu único confidente, que perdoasse a todos aqueles que, por ignorância, praticavam aquele ato de crueldade. Aquelas palavras não eram um grito de derrota, mas uma invocação de uma majestade espiritual irresistível. Ao ouvir aquilo, o soldado voltou-se devagar, buscando os olhos do crucificado. O encontro de olhares foi um golpe devastador. Naquele instante, algo foi arrebentado dentro de seu espírito. A casca de dureza que ele cultivara por anos desmoronou, deixando-o vulnerável e exposto. Ele sentiu uma dificuldade imensa em sustentar o olhar daquele homem. A sensação de ter cometido um erro profundo e injusto instalou-se em seu íntimo com uma força definitiva. Não era apenas remorso, era a percepção de uma verdade que ele nunca imaginara existir. Outros soldados ao seu redor também pareciam inquietos, movendo-se desconfortavelmente sob o peso de uma consciência que acabara de despertar. O legionário afastou-se um pouco do grupo que montava guarda, tentando processar a turbulência interna. Ele olhava para os outros crucificados, mas sua mente voltava incessantemente para o homem do meio. Como era possível que alguém, em meio a uma dor física tão horrenda, pudesse emanar tamanha suavidade e fraternidade? Aquela paz era incompatível com a realidade do suplício, mas ela estava lá, inegável e poderosa.
Ele sentia-se como uma criança apanhada em pleno erro, despido de sua autoridade romana e reduzido à sua essência humana mais básica. A figura do homem no madeiro, que pela manhã parecia apenas mais um prisioneiro entregue à sua guarda, agora se revelava como uma força que perturbava o mais fundo de sua alma sem precisar mover um dedo. Aquele dia, ele percebeu com uma clareza dolorosa, não era um dia comum de trabalho. O sol continuava lá no alto, mas para o legionário, o mundo já estava mudando de cor. A cada respiração difícil do crucificado, uma lição de amor e perdão era gravada em seu coração, transformando seu desapontamento com o sol e com o serviço em uma angústia espiritual que não teria volta. O mistério daquela presença era um enigma que ele não sabia como resolver, mas que já havia começado a transformar sua percepção de justiça, poder e humanidade. A complicação daquela tarde não era apenas o calor ou a demora da morte, era a crise existencial que se abatia sobre os presentes. O legionário, agora profundamente perturbado, sentia que o sistema de valores que sustentava sua vida estava sendo testado e reprovado. Ele olhava para o sol e via nele um cúmplice daquela agonia, uma testemunha que se recusava a encerrar o espetáculo. A pergunta "quem é este homem?" ecoava em sua mente, mas a resposta parecia estar além de sua capacidade de compreensão. Porque um prisioneiro, sem exército e sem armas, exercia tanto poder sobre ele, um representante da maior força militar do mundo. A contradição era insuportável. A ideia de que aquele homem pudesse ser algo mais do que um simples criminoso ou um revolucionário iludido começava a ganhar corpo. No plano espiritual e cósmico, o que estava ocorrendo ali era a manifestação máxima de um processo que envolvia toda a comunidade planetária. A Terra, vista como um berço planetário isolado por seu próprio orgulho e intolerância, recebia naquele momento uma visita que desafiava sua quarentena. O legionário não sabia, mas ele era parte de um conjunto de espíritos problemáticos reunidos naquele mundo para vivenciar eventos que seriam as chaves para a futura reintegração cósmica. A rebelião de Lúcifer, o exílio de Capela, a atuação de divindades e mentores espirituais, tudo isso convergia para aquele momento no Gólgota. O isolamento da Terra da convivência com outras famílias planetárias era uma medida severa, mas necessária, e aquele homem na cruz representava o caminho de volta, a ponte para a liberdade espiritual. No entanto, para o soldado romano, tudo o que existia era a dor de um homem e a estranha luz em seus olhos. Ele sentia-se preso em uma prisão muito maior do que a de Jerusalém ou de Roma. Ele era prisioneiro das consequências de suas próprias ações ao longo de milênios. A tensão não resolvida entre sua obrigação militar e sua consciência despertada criava um abismo emocional. Ele via os outros legionários rindo ou praguejando e sentia-se alienado deles, como se tivesse cruzado uma fronteira invisível da qual não poderia retornar. O ar estava pesado com a promessa de algo terrível e magnífico ao mesmo tempo. A natureza parecia estar em um estado de prontidão absoluta, aguardando o clímax de uma obra que estava sendo escrita com sangue e perdão, enquanto o legionário, aturdido, buscava uma saída para a aflição que o consumia por dentro. A atmosfera no Gólgota atingiu um ponto de saturação emocional e física que parecia impossível de sustentar. O tempo, que antes se arrastava, agora parecia pulsar com a batida de um coração universal em agonia. O legionário romano, fixando o olhar no crucificado central, percebeu que o silêncio extraordinário que antes o incomodara estava de volta, mas desta vez era mais profundo, um vácuo sonoro que parecia sugar todo o barulho do mundo. Ele não procurava mais explicações ao seu redor. Sua atenção estava totalmente voltada para o homem imóvel em sua agonia final, que começava a contorcer-se lentamente. Havia uma solenidade terrível naquele momento, uma sensação de que as leis da física estavam sendo suspensas por uma vontade superior.
O sol, que por tanto tempo fustigara a terra, parecia agora vacilar, sua luz perdendo a força, como se estivesse enfraquecendo diante da majestade espiritual que emanava da cruz. O soldado, que participara de inúmeras batalhas e enfrentara o silêncio mortal das emboscadas inimigas, nunca sentira nada tão avassalador quanto aquela ausência de som. Era como se o oxigênio de todo o ambiente estivesse sendo canalizado para os pulmões daquele homem, preparando para um ato final de poder e entrega. A pressão aumentava a cada segundo. O peso da injustiça cometida parecia ter se tornado uma carga física sobre os ombros do legionário e de todos os que ali estavam. Ele sentia a iminência de um evento que mudaria o curso da história, uma percepção clara de que a morte daquele homem não seria o fim de uma rebelião, mas o início de algo que Roma jamais conseguiria conter. A inevitabilidade do que estava prestes a ocorrer criava uma tensão insuportável no peito do soldado. Ele queria gritar, queria parar o processo, mas sentia-se paralisado por uma força maior. O homem na cruz não era mais apenas uma vítima de flagelos e pregos. Ele era o centro de uma tempestade espiritual que estava prestes a desabar sobre o mundo. O peso do passado, as falhas coletivas da humanidade exilada e a esperança de uma redenção futura estavam todos concentrados naquele corpo flagelado. O legionário, cabisbaixo e aflito, esperava pelo golpe final, sentindo que sua própria vida estava ligada àquele suspiro derradeiro de uma forma que ele ainda não conseguia compreender plenamente, mas que sentia em cada batida de seu coração perturbado. De repente, o homem na cruz, com uma voz que era um misto impossível de desespero físico e da mais autêntica majestade espiritual, emitiu sons que romperam o silêncio absoluto. Ele clamou ao seu pai, entregando seu espírito, declarando que sua obra estava acabada. Naquele instante, o véu da realidade se rasgou. Tudo ao redor parou, como se o tempo tivesse sido suspenso por um decreto divino. O sol, que até então teimava em brilhar, sumiu repentinamente em plena tarde, mergulhando o mundo em uma escuridão inexplicável e aterradora. Não era um eclipse comum. Era como se a luz da criação tivesse se retirado em sinal de luto. O legionário sentiu a terra tremer sob seus pés com uma violência que parecia vir do centro do universo. Uma tempestade fulminante e inesperada irrompeu, acentuando o pânico que se instalou entre os presentes. Gritos de horror substituíram as frases jocosas e a arrogância romana foi substituída por um terror primitivo. A natureza gemia em protesto contra o erro hediondo que acabara de ser consumado. O soldado, trêmulo e infeliz testemunha daquela catástrofe, percebeu que o homem que acabara de morrer não era apenas um mestre ou um profeta. Era a própria conexão da Terra com o cosmos, o mediador de uma nova era. Naquela obscuridade total, a consciência do crime cometido atingiu todos como um raio. O silêncio que se seguiu ao último suspiro foi mais ensurdecedor do que o trovão. Tudo estava consumado. A obra de amor e sacrifício fora levada até o fim e as consequências para a humanidade terrena seriam eternas. O legionário no escuro sentia que sua própria alma fora crucificada junto com aquele homem. A revelação de que a justiça humana falhara miseravelmente diante da verdade divina era agora uma marca indelével em seu ser. A morte do homem no meio não foi um fim, mas um nascimento traumático para a consciência de todos os que ali estavam. A transição da luz para as trevas e das trevas para a incerteza do que viria a seguir marcou o ponto de mutação na trajetória espiritual do planeta. A quarentena cósmica da Terra tinha agora um novo significado. Ela era o campo de provas onde o amor supremo enfrentara a maior das sombras e prevalecera, mesmo no aparente fracasso da morte física. O mundo nunca mais seria o mesmo, e o soldado romano, agora despojado de sua glória imperial, via-se como um mendigo espiritual diante da imensidão do que acabara de presenciar.
Tão subitamente quanto sumira, o sol voltou a brilhar. Mas não era o mesmo brilho de antes. Para o legionário, a luz agora parecia revelar a crueza da realidade que ele antes se recusava a ver. Tudo cessara, o tremor da terra, a tempestade repentina, os gritos de pânico. No entanto, o silêncio que permaneceu era carregado de uma melancolia profunda. O sol agora corria célere para o horizonte, como se estivesse envergonhado do que vira e desejasse pôr um fim misericordioso àquele dia terrível. O corpo do homem no meio pendia imóvel, um símbolo mudo de uma vitória espiritual que ninguém ali conseguia medir. O impacto imediato sobre o soldado foi uma sensação de vazio absoluto, misturada com uma paz estranha que ele não sabia se merecia. Ele olhava para suas mãos, as mesmas mãos que ajudaram a manter a ordem durante a execução, e sentia o peso de cada prego. O sentimento de ter participado de algo profundamente errado transformara-se em uma certeza fria e cortante. Ele via seus companheiros guardando suas armas, alguns em silêncio absoluto, outros tentando recuperar a bravura perdida através de palavras vazias. Mas o clima no Gólgota mudara para sempre. A raw emocional shift era visível nos rostos das mulheres que ainda choravam e dos homens que se afastavam lentamente, como sombras de si mesmos. O legionário sentia que sua vida em Roma, suas batalhas e suas ambições eram agora poeira ao vento. O encontro com aquele olhar de paz em meio à dor abrira um buraco em sua alma que nada no mundo material poderia preencher. Ele sentia que uma longa pena estava apenas começando, não uma pena imposta pelos homens, mas a consequência natural de ter estado face a face com a verdade e ter escolhido o lado do erro. A pausa que a natureza deu após o cataclismo permitiu que o peso dos eventos se assentasse, e o soldado sentiu que o tempo de sua ignorância acabara. Ele agora era um homem marcado pela visão do divino, um prisioneiro da própria consciência que começava a vislumbrar as fronteiras de sua prisão espiritual. A luz do entardecer trazia uma quietude que permitia a reflexão, mas também o fardo de carregar aquela memória por toda a eternidade, até que o perdão solicitado pelo crucificado pudesse finalmente ser plenamente integrado ao seu coração. Aproximadamente 2000 anos se passaram desde aquela tarde no Gólgota. O sol, o mesmo astro-rei que testemunhara a tragédia e a glória daquela crucificação, continuava a observar o mundo de sua posição privilegiada no espaço. Mas o cenário agora era outro, em uma região de clima seco e vegetação de agreste, onde os mesmos personagens espirituais de outrora se encontravam novamente reunidos. O ciclo de tempo cumprira sua função e a humanidade, ainda em sua prisão planetária, começava a despertar para a realidade de sua condição. A resolução daqueles eventos milenares não estava em uma punição eterna, mas em um processo lento de amadurecimento e aprendizado. O legionário de então, agora revestido de uma nova identidade e imerso nos desafios de uma época diferente, sentia o eco daquela promessa feita do alto da cruz. A lição central que emergia era de que nada é esquecido na economia divina. Cada ato, cada olhar e cada palavra de perdão produzem efeitos que atravessam os séculos. A transformação interna que começara sob a escuridão do eclipse agora buscava sua conclusão na luz de um novo milênio. A humanidade, como uma coletividade de indivíduos em regime de exclusão cósmica, estava chegando ao fim de sua longa sentença. O isolamento, que antes servira para proteger o universo das vibrações nocivas do orgulho e da intolerância humana, estava prestes a ser revogado. As transformações que ocorriam no íntimo de muitos eram os sinais claros de que o período de quarentena chegava ao fim. A dor do passado tornara-se o adubo para a compreensão do presente. A percepção de que a Terra não é apenas um lugar de sofrimento, mas um laboratório de reintegração cósmica trazia uma nova esperança.
O retorno à convivência com as populações dos mundos que nos cercam exigia uma preparação psicológica e espiritual que muitos já começavam a sentir. A quietude daquela tarde no agreste era o reflexo da paz que o crucificado emanara em meio à agonia. A história não terminou no Gólgota. Ela apenas entrou em uma nova fase, onde a reconciliação com o passado se tornava a chave para o futuro sideral. O peso da injustiça antiga fora substituído pela responsabilidade da renovação, e a transição para um estado de maior clareza espiritual ocorria de forma natural, como o sol que se põe para dar lugar a um novo amanhecer em um universo infinitamente maior. Ao unirmos os fios dessa narrativa milenar, percebemos que a jornada da humanidade na Terra é muito mais do que uma série de eventos casuais. Há uma lógica profunda por trás do isolamento planetário e da vinda daquele homem que dividiu a história em antes e depois. A reintegração cósmica não é apenas um conceito místico, mas a meta final de um processo coletivo de ascensão. Todos nós, que por tanto tempo estivemos ilhados pelo nosso próprio orgulho, fomos trazidos a este berço planetário para aprender a lição fundamental da fraternidade. A queda existencial de comunidades planetárias no passado remoto foi o ponto de partida para essa saga de redenção. O que ocorreu na Judéia há 2 milênios foi o evento catalisador que permitiu que as mentes de vanguarda começassem a buscar a verdade, muitas vezes pagando com a própria vida. O sacrifício do crucificado central não foi apenas um ato de martírio, mas a abertura de um portal vibratório que conectou a Terra novamente ao conselho dos mundos superiores. A quarentena cósmica, decidida por inteligências superiores para conter os eflúvios de rebelião e egoísmo, está sendo gradualmente levantada à medida que aprendemos a valorizar a paz e a concórdia. Entender o presente à luz desse passado é perceber que estamos vivendo a etapa final de um longo processo de expiação e aprendizado. A humanidade não está sozinha. Diversas civilizações planetárias aguardam amorosamente o instante em que nosso mundo estará liberto de seus grilhões mentais e pronto para a convivência fraterna. A ciência e a espiritualidade começam a convergir para um ponto comum, onde o que antes era lenda passa a ser reconhecido como fato histórico em níveis de realidade mais sutis. A história do legionário romano é a nossa própria história. Fomos rudes, fomos cegos, participamos de erros atrozes por ignorância ou submissão a poderes transitórios. Mas a paz que vinha do olhar do Mestre é a mesma paz que agora busca se instalar em nossos corações para nos preparar para o retorno à nossa verdadeira pátria sideral. O passado perdido está se potencializando e a consciência de nossa herança cósmica é o que nos permitirá, finalmente, sacudir a poeira da intolerância e abraçar a imensidão do cosmos como membros efetivos da grande família universal. Concluímos esta jornada reflexiva com a imagem poderosa de lenços brancos sendo erguidos em sinal de paz e concórdia. A Terra, este pequeno planeta azul na borda da Via Láctea, prepara-se para o encerramento de seu isolamento milenar. A lição que ressoa através dos tempos é a de que o perdão é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar soldados endurecidos em apóstolos da paz e desertos de alma em jardins de esperança. O encontro do sol de outrora com o sol de hoje simboliza a continuidade da vida e a fidelidade das promessas divinas. Aquele que do madeiro olhou a todos com carinho e afeição continua a guiar os passos desta humanidade rumo à sua reintegração definitiva. A quarentena está acabando porque o amor está começando a vencer o medo em um número crescente de corações. Não se trata de uma mudança externa apenas, mas de uma profunda transmutação da psicologia humana, que agora anseia por algo mais vasto do que as fronteiras nacionais ou os interesses mesquinhos do ego.
Estamos sendo preparados para dar as boas-vindas aos irmãos de outros orbes, que em nome da fraternidade cósmica vêm cooperar conosco. A história do creme no Gólgota foi o ponto de partida para nossa maior lição de humildade. Reconhecer que pouco sabemos, mas que o muito que nos foi dado através do exemplo do Mestre é o suficiente para nos levar de volta para casa. Que possamos olhar para o horizonte do terceiro milênio não com o terror das profecias apocalípticas, mas com a alegria de quem sabe que o tempo da prisão acabou. A obra está consumada em sua fase de dor e agora se inicia a fase da glória e do convívio fraterno. Que a luz que perturbou a alma do legionário ilumine agora a nossa busca pelo ideal fraterno, transformando nossos sonhos tão longamente acalentados na realidade de um mundo novo, plenamente integrado à harmonia das estrelas. A mensagem final é de esperança absoluta. O sol nunca se põe para aqueles que trazem a luz da verdade dentro de si, e a reintegração cósmica é o destino inevitável de todos os que aprenderam a amar sem fronteiras.